Olá, boa tarde, bom dia, né? O vídeo de hoje, então, o Grupo Life vai estar conversando com vocês em relação a como proceder em relação às anotações de enfermagem. Nós temos percebido uma grande dificuldade por parte dos nossos colaboradores, né, prestadores de serviços, da parte da enfermagem, sobre como escrever uma boa anotação de enfermagem. Então, o intuito hoje desse vídeo é orientar vocês com os requisitos que são básicos, mas que também são obrigatórios para que vocês possam fazer uma boa anotação de enfermagem no sentido de agregar valor, tanto no desempenho de vocês, quanto prestadores de serviços, né, profissionais da enfermagem, dentro do cenário do home care ou dentro de um outro cenário que vocês possam então estar trabalhando, realizando suas atividades de enfermagem. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha tela e eu inicio então a apresentação, né, descrevendo aqui o Grupo Life Home Care, que é uma empresa que implanta assistência em domicílio em todos os estados do Brasil. Nós temos sede na cidade de São Paulo, mas temos filiais distribuídas aí nas cidades de Vitória, no Espírito Santo, Distrito Federal, né, em Brasília. Temos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e estamos expandindo também em outras cidades, e uma das importantes filiais fica na cidade de Santa Fé do Sul, na cidade de São Paulo. Importante entender a dimensão que é o Grupo Life, no sentido que nós contamos com grandes parceiros, grandes colaboradores que possam então nos ajudar a ofertar essa assistência domiciliar em âmbito nacional. Então essa é a ideia, que a gente consiga então estreitar os laços com vocês, no sentido de que nós precisamos dessa parceria, e esses vídeos instrucionais, eles vêm justamente a fomentar essa parceria entre nós. Assim, o Grupo Life Home Care tem como esses tripés, né, missão, visão e valores, alinhados aí todos em todo sentido com o objetivo da empresa, né, inovação em soluções de saúde em home care, e entre os valores nós temos a questão da educação. Para isso nós temos uma plataforma educacional Life Play, onde ficam hospedados os nossos manuais, as nossas aulas, os vídeos, tudo que envolve a área da educação. Nós temos essa plataforma Life Play. Eu convido vocês a estarem acessando, fazendo os cursos, emitindo certificados, no sentido de melhorar a qualificação dentro da área do home care. Então, o tema de hoje, né, falando sobre as obrigatoriedades com os registros da enfermagem, é um tema relevante. Nós saímos da graduação, no caso dos enfermeiros, ou saímos dos cursos técnicos com essas noções, mas com o tempo muitas recomendações ou muitos pontos que são importantes para um bom registro da enfermagem se perdem. Então a ideia é a gente resgatar isso, trazendo à tona a questão da obrigatoriedade, do dever, da responsabilidade que todos nós da área da enfermagem temos em relação aos nossos registros dos cuidados de enfermagem. Aqui a sequência, né, da aula, introdução, que são mesmo a parte bruta da aula, os registros da enfermagem, é apresentar para vocês a nossa forma de trabalho, que é o Midlife, o nosso prontuário eletrônico, e depois fazer um desfecho do vídeo, então, concluindo a obrigatoriedade dos registros da enfermagem. Assim, os registros eles são realizados no prontuário do paciente, e esse prontuário é um documento legal. Ele serve para nos respaldar, né, nos dar defesa ou até mesmo nos proteger, porque nós estamos ali trabalhando. A enfermagem permanece muitas horas ao lado do paciente, então esses registros servem como o escopo do nosso trabalho. Eles nos dão o sustento, eles transferem o que foi de fato acontecido com aquele paciente para um registro, e acaba esse registro se tornando um documento legal. Assim, esses relatórios, anotações de enfermagem, tudo que envolve os registros, eles denotam, né, todo o nosso empenho e força de trabalho, valorizando ainda mais as nossas ações em relação à segurança do paciente.
Dessa forma, para que ele seja considerado, então, já que o prontuário do paciente é um documento legal, o registro, o texto, né, dos cuidados prestados deve estar na sequência com o nome, a identificação do profissional, a assinatura e o número do Corém. Você não pode fazer sua assinatura num texto que foi escrito por outro colega. E você deve fazer logo após o seu texto, que você fez os seus cuidados, já colocar o seu nome, assinatura, número do Corém. Ou seja, você fez uma ação, você valida ela registrando. Fez uma ação, valida ela registrando. Mas qual é a forma correta desse registro? Nós vamos detalhar isso melhor, né? Mas todo registro tem um texto e no final dele, já do lado mesmo, tem o nome, a assinatura, o número do Corém e o carimbo. Esse texto, esse registro da enfermagem, não pode apresentar rasura, entrelinhas, emenda, borrão ou qualquer outra forma de cancelamento, porque isso invalida legalmente o que foi escrito. Você pode fazer um texto e errar uma palavra. Você vai colocar vírgula, digo, vírgula e vai corrigir o texto. Você não vai rasurar, não vai abrir um parênteses e escrever borrando a caneta, não vai passar aquele corretor, né, em branco para escrever por cima, não vai apagar. Você vai fazer em texto corrido, digo, vírgula, digo e faz a correção do texto na sequência. Isso não invalida o que foi escrito em cima. Você fez uma correção por extenso, descrevendo então a ação de forma correta, uma palavra, uma acentuação que você possa ter errado. Tudo que for escrito no prontuário são consideradas declarações verdadeiras em relação a quem assinou. Então, se eu fiz uma ação com o paciente, ela vai se transformar numa anotação de enfermagem, porque aquilo de fato aconteceu. Então, pressupõe a veracidade dos fatos. Eu não posso anotar aquilo que eu não vi, que eu não estava presente, ou que eu ouvi de terceiros situações em relação àquele paciente que eu de fato não presenciei. Eu vou colocar o que de fato aconteceu por escrito no prontuário do paciente, ou seja, mantendo a veracidade dos fatos. O prontuário do paciente é a sua defesa em relação a processos judiciais e éticos, ou seja, ele serve para nos defender, ele serve para nos proteger e ele serve como argumentos diante de alguma acusação, que pode ser um processo judicial ou um processo ético no Corém. Daí a importância da gente parar, pensar no que está fazendo, olhar a legislação e fazer da forma que deve ser feito. Nós temos respaldo legislativo do Corém, respaldo por lei do COFEM, então isso nos dá o quê? Conhecimento e propriedade para fazer os registros de enfermagem corretamente. Por quê? É a sua defesa. Você estava ao lado do paciente, executou uma ação e pode ser acusado do contrário. Está lá registrado, testemunhas, então você tem argumentos te sustentando porque estava anotado no prontuário do paciente. Então, indo, né, como que deve ser feito esses registros, qual é a nossa obrigatoriedade, o nosso dever para com eles. Primeiro de tudo, como eu disse para vocês, existe uma legislação que nos ampara e que também nos recomenda no seguinte sentido: siga o que está escrito na resolução do COFEM número 429 de 2012. Ela fala justamente sobre esses registros no prontuário do paciente e no seu artigo 1º ela diz que é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar nos prontuários do paciente e outros documentos que possam estar relacionados ao paciente informações que aconteceram, que são relacionadas ao processo de cuidar. Então, quem tem alguma dúvida ou nunca entrou numa legislação, consulta de domínio público, você consegue acessar pela internet. Lá diz que recomenda, né? Lá diz quais são
não é nem na questão, essa resolução do COFEN, ela é muito clara em relação à responsabilidade e dever de todos os profissionais da enfermagem fazer o seu registro dentro do prontuário do paciente. Vejam as palavras, o peso das palavras: responsabilidade e dever. Não é facultativo, não é subjetivo, é muito claro e diz que nós, profissionais da enfermagem, temos a responsabilidade e o dever para os registros dos nossos processos de cuidar, né, dos cuidados da enfermagem dentro do prontuário do paciente. Aí sim seguem algumas regras importantes que a gente tem que seguir, que justamente isso se perde ao longo, né, da sequência do dia a dia nosso, das experiências que a gente vai tendo diante de vários serviços. Então é importante a gente resgatar a teoria para saber como se comportar na prática. Assim, dando sequência, né, do que é importante, nós temos que lembrar que toda ação deve ser precedida de data e hora, assinatura e identificação do profissional, número do Corém. Então, sempre isso. A data e o dia, né, do atendimento, a hora do atendimento, o texto que descreve o processo do cuidado, ponto final, o seu nome, sua assinatura, número do Corém e o carimbo. O carimbo é dado como facultativo, ou seja, não é obrigatório ter o carimbo, mas é obrigatório colocar seu nome, assinatura, número do Corém. Eu não estou dizendo que você não possa ter o seu carimbo, pode, mas ele não é obrigatório. Obrigatório é que ao término de você ter feito o registro a anotação de enfermagem, um registro das suas ações, hora, o texto, seu ponto final, o seu nome, assinatura e o número do Corém. Tudo no mesmo parágrafo, tudo na mesma linha, sem deixar espaço entre o texto, o seu nome e identificação do Corém. É uma linha só, uma sequência só, não dá espaço para outro vir e fazer uma anotação em cima da sua anotação. Terminou a anotação, ponto final, seu nome, assinatura, número do Corém. Tiver o carimbo, aí você carimba. Aqui um exemplo, né? 6h40, realizar a troca de fralda de urese presente média quantidade, odor característico. Após feita higienização íntima e prevenção de assaduras, ponto final, nome completo, registro e o carimbo. Observar e anotar como o paciente chegou, né, para o início dos cuidados do home care. Isso aqui é mais voltado quando você inicia a implantação do paciente no domicílio, em que você vai começar a construir, né, a anotação de enfermagem. Eu recebo o paciente vindo encaminhado do ambiente hospitalar por ambulância, ou então ele já se encontrava em domicílio após alta hospitalar, em companhia de... Agora, quem era esse acompanhante? É um familiar? É um vizinho? É um amigo? É um próprio cuidador? Então procura colocar o nome dessa pessoa e o grau de parentesco, porque senão fica fulano, ciclano, beltrano. Mas quem é a Dona Maria? Quem que a Dona Maria estava fazendo na casa do paciente? Eu não conheço essas pessoas. Eu estou chegando na residência para prestar os meus cuidados em domicílio. Eu não sei quem são essas pessoas, então eu preciso perguntar. Dona Maria, o que a senhora é do senhor paciente? Ah, eu sou filha. Qual é o seu nome completo? Ah, eu sou Maria de tal, filha do paciente tal, estou aqui em companhia dele. E aí você consegue construir uma história dentro do que é a realidade, do que é de fato, sem dizer fulana de tal. Não sei quem é, qual é o grau de parentesco com o paciente, né? E também colocar as condições de locomoção, deambulando com auxílio de cadeira de rodas ou deambulando com com órteses ou próteses, né? Você está descrevendo o paciente, colocando então um texto coerente com o que você está encontrando naquela residência ao iniciar os seus cuidados em home care.
Então, né, 7 horas, recebo o paciente sendo encaminhado via ambulância após alta hospitalar para o início dos serviços de home care. O mesmo apresenta-se corado, hidratado, faz uso de fraldas geriátricas, verificados seus sinais vitais, descreve, né, os sinais vitais daquele momento, olha, das 7 horas, deambulando em auxílio de cadeira de rodas, sem dispositivos. Ponto final. Em seguida, seu nome, registro do Corém e o carimbo. Também observar as condições gerais do paciente, o seu nível de consciência, humor e atitude, higiene pessoal, estado nutricional, coloração da pele, se faz uso de algum dispositivo, se você fez algum procedimento, descrever quais foram os materiais usados nesses procedimentos. Em relação às queixas do paciente, quem refere a queixa é o próprio paciente ou é um familiar? Se é o próprio paciente, o que ele está dizendo? Se é um familiar, quem relata a queixa? Sempre dando identificação quem são as pessoas e descrevendo. O paciente refere que ontem apresentou dor abdominal, ou familiar relata que nesta manhã o paciente apresentou cefaleia. Então, você está construindo um texto, mas baseado em dados objetivos. Quem disse, disse o quê? É o paciente, é o familiar, se for familiar, o nome dele completo e o seu grau de parentesco. É importante você também colocar as orientações efetuadas ao próprio paciente, aos seus familiares e, como eu havia dito, anotar os materiais consumidos durante os procedimentos, né? Você fez um curativo, eu gastei qual foi o material consumido, micropore, gase, a aplicação mesmo, porque tudo isso é medido, né, no sentido que no home care a gente não tem um almoxarifado dentro da casa do paciente, não tem uma farmácia dentro da casa do paciente. É preciso então fazer um dimensionamento desses materiais para o atendimento, uma previsão, né, nos próximos 20 dias, e esses materiais são entregues na casa desse paciente. Então, a ideia de vocês colocarem quais foram os materiais consumidos é para a gente ter uma noção mesmo da previsão e provisão desses materiais para não interromper a assistência. Né? A auditoria, a enfermeira case faz a leitura dos relatórios e vai sabendo se esse material se consumiu muito rápido e se houve uma intercorrência para isso. O paciente aumentou o número de evacuações, o número de aspirações, então ela consegue entender o que está acontecendo para poder repor esses materiais. Do contrário, ela tem uma média de consumo diário e isso é trabalhado com o sistema de previsão e provisão de materiais no domicílio para não interromper a assistência. Então, na anotação, também precisa ter essa descrição dos materiais consumidos. Aqui um exemplo. Às 20 horas, realizada a aplicação da medicação VIM, conforme item 2 da prescrição médica, coloca o nome do medicamento. E por que a gente está recomendando colocar o nome? Porque se ele teve uma reação após as 20 horas, eu sei qual foi o medicamento que entrou às 20 horas. Eu sei que tem lá na prescrição médica os itens, né, que foram colocados pelo médico. A gente confere e checa também a prescrição médica, mas na anotação de enfermagem eu também preciso colocar, conforme item 2 da prescrição médica e entre parênteses o nome do medicamento, mais preciso, mais completo. E aí dando sequência, após realizado mudança de decúbito e conectado BIPAP. Ponto. Materiais consumidos, aí eu coloco uma bola de algodão umedecida com álcool 70%, uma seringa de 5 ml, um frasco da ampola da medicação e aí novamente o ponto, o nome do profissional, o registro no Corém e o carimbo. Lembrando que o carimbo não é obrigatório. Os dados, né, do exame físico, os cuidados realizados, a gente tem o cheque de cuidados, onde no caso a sistematização da assistência de enfermagem é feita, então o técnico e o auxiliar de enfermagem vai fazer a conferência desses cuidados realizados por horário, ele também vem seguindo isso, e se houver uma intercorrência, por exemplo, o paciente apresentou febre, eu comuniquei quem? Qual foi a minha atitude? Resolveu? Se não resolveu, qual o próximo passo? Né? Existe uma central de emergências e urgências que atua 24 horas, que é o 0800
800 0807. Lá fica um enfermeiro 24 horas responsável para estar dando essa assistência. Ele dá as condutas em situações de emergência, ele solicita remoção, tanto particular ou privada, ou seja, dá suporte para as intercorrências que possam acontecer no domicílio. Em contrapartida, é preciso que o profissional que fica lá no domicílio tenha as três questões muito importantes para a enfermagem: conhecimento teórico, habilidade prática e atitude. Sem essas três, não se consegue fazer uma assistência em home care com segurança e qualidade. Então, aqui fica até uma autorreflexão, né, para que cada um de nós, né, ao assumir um paciente, olhar o perfil desse paciente e analisar o seu conhecimento teórico, a sua habilidade prática e a sua atitude diante das situações que possam acontecer, para que vocês possam se desenvolver, para que vocês possam crescer enquanto profissionais, né, dentro do home care. Além disso, é importante lembrar a cronologia, efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Essa situação que você vai fazer uma anotação ao término do plantão, vai executando o dia, aí no final eu vou passar limpo aqui a minha assistência. Não, é conforme for acontecendo, nos horários que você for executando, você vai registrando, anotando, registrando no prontuário. No final do dia, você vai fazer o seu relatório final, sua anotação final. Deixa o paciente sem intercorrência, paciente em companhia da filha, se fulana de tal. É a hora que você vai fazer a sua passagem de plantão para o colega, mas você já fez todas as anotações do dia, registrado no prontuário, seja ele físico ou ele eletrônico. Como eu havia dito, não deve conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. Não é permitido escrever a lápis ou usar corretivo líquido, né? Fazer um borrão. E elas precisam ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Ou seja, são dados primários, dados objetivos em relação àquele paciente de forma completa. Concisa é você resumir sem florear, ser bem objetivo e bem técnico naquilo que você está escrevendo. Devem conter, então, termos que já são padronizados, que são de rotina, né, e bem específicos. Sempre lembrando que nas situações de intercorrência a gente vai sempre evidenciar se houve melhora daquela atitude, se não houve, qual foi o seu próximo passo. Acionei a enfermeira visitadora, acionei a enfermeira case, liguei para o gestor do home care, liguei para a central 24 horas. Lembra da proatividade, da postura, da sua atitude diante dessas situações. E claro, tudo registrado, inclusive as informações que vocês receberam. Tudo anotado e evidenciado no prontuário do paciente. Quando for fazer uma descrição em termos de quantidade ou tamanho, dentro do possível, ser o mais preciso em relação a essa medida. Por exemplo, se eu vou fazer uma medida de úlcera de pressão, centímetros, ou uma lesão na pele, milímetros, se eu vou medir um volume, ml, litro, coloração, a forma, nem sempre a gente vai ter um cálice graduado no banheiro da casa do paciente e nem sempre a gente vai ter uma fita métrica. Mas dentro do possível existe sim material de bolso, material de apoio, que a gente possa então tornar as nossas anotações o mais preciso possível, em termos de medida mesmo. E aqui de novo um texto, né, que eu coloquei aqui às 19 horas, o paciente apresentou a diurese, quantidade de 300 ml, estou reforçando essa questão da gente colocar com precisão, questões de medidas, né, de volume ou de tamanho. Não colocar valores que conotações que deem valores subjetivos, por exemplo, a palavra bem, mal, muito, pouco, tentar ser o mais objetivo no relatório, usar as abreviaturas que são previstas na literatura, lembrando que sempre são dados brutos, simples e objetivos.
não requeira muito aprofundamento científico no sentido de ficar floreando muito o relatório. É importante que você seja objetivo, conciso, claro, é, a palavra objetivo, claro, conciso, é, bem claro, bem específico no que você está fazendo, do que florear demais e acabar não falando nada. Assim, os registros de enfermagem, né, trazendo os pontos mais importantes, requerem que a gente tenha precisão no texto, dados objetivos, concisão, ou seja, ser objetivo e claro, demonstre a eficácia da assistência de enfermagem, como eu disse, melhorou, a intercorrência resolveu, houve piora ou houve melhora, atualização, por isso a importância da cronologia das 8, das 9, das 10, eu estou vindo ao longo do dia atualizando aquele prontuário. A questão da confidencialidade, é importante lembrar que ele é um documento sigiloso, pertence ao paciente, nós temos acesso a esse prontuário para podermos trabalhar. Hoje em dia nós temos muita questão das mídias sociais, de fotos, né, que são desapropriadas, que não devem acontecer em relação à exposição do paciente. Nós temos a Lei Geral da Proteção de Dados, inclusive, são dados primários, são dados muito sensíveis que não devem ser divulgados. E a questão da organização, né? Um registro de enfermagem coerente, organizado, com começo, meio e fim da sua ação. Eu comecei assim, fiz isso, terminei assim. Então, a organização do pensamento, a organização do texto. E o Grupo Life, nós trabalhamos com o prontuário eletrônico, que é o MediLife. Então, aproveitando todo esse contexto da obrigatoriedade dos registros da enfermagem, servem tanto para o prontuário físico, que é o que a gente está mais acostumado, mas também para o prontuário eletrônico. As mesmas recomendações, as mesmas obrigatoriedades, os mesmos deveres e responsabilidades servem também para o prontuário eletrônico. Nós trabalhamos com o MediLife, que vocês baixam no Play Store, instalam no celular de vocês, e é por meio dele que vocês vão então fazer as anotações, os relatórios de enfermagem dentro desse ícone vermelho onde está escrito relatório. É atribuído para vocês um paciente e aí então você consegue adentrar esse prontuário, fazer os seus relatórios, a evolução e todos os cuidados de enfermagem. Assim, todos nós devemos manter o compromisso ético com o relatório escrito no prontuário do paciente, seja ele físico ou ele eletrônico, a fim de garantir a qualidade da assistência em saúde, né? Vale as recomendações, como eu disse, vale para prontuário físico ou eletrônico e vale para todos os serviços de saúde, seja hospital, home care ou da atenção primária. Essa aula, né, esse vídeo foi baseado em duas referências, a primeira do COFEM, que fala sobre as recomendações para o registro de enfermagem. Ele é bem completo, fala inclusive por procedimentos que contemplam área hospitalar, home care e atenção primária, centro cirúrgico, então vale a pena baixar e ter com vocês, para até vocês saberem os pontos importantes de cada procedimento que deve ser escrito. Aqui também tem o manual do MediLife, para quem vir trabalhar aqui conosco no Grupo Life. Ele é disponível também para que vocês possam entender quais são as telas do aplicativo e aonde então fazer o relatório de enfermagem. Então, nesse sentido, né, eu acredito que eu consegui. O objetivo era trazer a questão para vocês, uma revisão sobre os registros da enfermagem, trazendo à tona a obrigatoriedade, nosso dever e responsabilidade para com ele, que no meio dos nossos dia a dia, dos diferentes serviços podem vir a se perder. Então eu deixo aqui então essa aula no sentido de contribuir com vocês para a evolução dentro da qualidade da assistência. Muito obrigado, tchau, tchau.